As palavras progresso e progressismo causam reações diferentes nas pessoas. Mas no que elas fazem você pensar? Que tipo de imagem vem na sua mente quando elas são mencionadas? Algumas pessoas pensam no lançamento de um foguete, num robô muito avançado, numa equipe de pessoas de jaleco num laboratório, algo que simbolize o desenvolvimento tecnológico. Também há quem pense numa fábrica ou num parque industrial. Assim como também tem quem pense em uma sociedade harmônica, sem ódio ou discriminação. Começa a ficar mais e mais claro então que nós temos um problema. Todo mundo vive falando de progresso ou de progressismo, mas claramente tem ideias diferentes a respeito do assunto. Do que toda essa gente está falando? Você sabe explicar o que é progresso? Hoje vamos responder essa pergunta, mas primeiro, por favor, se inscreva no canal, dê like, comente e compartilhe. Bom, pelo menos a princípio não é difícil deduzir com base no nome que progressismo seria a ideologia ou filosofia que afirma ou que visa o progresso. E já que progressismo seria uma ideologia política, podemos extrapolar que progressismo seria a ideologia que prega que a sociedade deveria progredir ou avançar. Mas claramente ainda falta alguma coisa, não é? O conceito certamente ainda parece muito vago. É aqui que entra a parte da teoria anarquista. No finalzinho do livro A Filosofia do Progresso, Proudhon vai concordar com essa definição, mas ele vai adicionar um segundo detalhe que vai nos permitir esclarecer tudo. Citando direto do livro, você escute, e melhor do que ninguém, saiba expressar ao público essas duas proposições muito simples. Afirmação do progresso, negação do absoluto. Surge outra pergunta. O que ele quis dizer com negação do absoluto? Negar o absoluto ou o absolutismo? Aqui quer dizer negar o dogmatismo, negar os sistemas prontos que visam explicar tudo e a ideia que nós já sabemos da verdade. Proudhon explica com mais detalhes. É que toda ideia, toda doutrina que secretamente aspira à prepotência e imutabilidade, que visa eternizar-se, que se lisonjeia de que dá a última fórmula da liberdade e da razão, e consequentemente esconde, nas obras da sua dialética, a exclusão e a intolerância, que pretende ser verdadeira em si mesma, pura, absoluta, eterna, à maneira de uma religião, e sem consideração por nenhuma outra, essa ideia, que nega o movimento da mente e a classificação das coisas, é falsa e fatal, e mais, é incapaz de ser constituída na realidade. Agora, colocando em termos ainda mais simples, se você sempre tem razão, então não existe por que você melhorar ou se atualizar, e esse é um ledo engano. E como ele mesmo disse, esta forma de pensar, além de ser incorreta e cheia de falhas, só pode levar a algo que não tem como sair do papel, já que a teoria sempre muda na prática, mesmo que só um pouquinho. Com tudo isso em mente, você já deve ter percebido o porquê parte do progressismo precisa ser a negação do absolutismo. O absolutismo é de muitas formas o contrário do progresso, tanto no sentido que ele é a negação do progresso como que ele impede o progresso se levado em prática. E em contraste, o Proudhon escreve o progressismo dele como uma forma de antidogmatismo. Citando mais uma vez do livro, toda proposição que visa, seja avançar uma ideia atrasada ou obter uma combinação mais íntima, um acordo superior, é vantajosa para você e é verdadeira, está em andamento. Outra coisa interessante para se notar a respeito do progresso é que aqui ele deixa claro que só é progresso se for um avanço ou uma melhoria de fato. Isso porque mudança só pela mudança é a pior forma de dogmatismo que existe. Nós podemos provar isso dando uma olhada na aplicação política do conceito de mudança só pela mudança. Quando o Bolsonaro fala que ele é contra tudo isso que está aqui e que é contra o sistema e o establishment, ele levou o Brasil para um caminho bem reacionário com esse discurso vazio de mudança. Assim como o fascismo em geral ama um discurso de ser o futuro. Logo, progresso é um assunto muito sério. Precisamos ter certeza que estamos falando de mudanças de verdade e de melhorias de verdade. É por isso que pessoas rebeldes e revoltadas, sem uma ideia muito boa do que querem, são as principais presas de recrutamento da extrema-direita. Assim como vale a pena lembrar que coisas boas também são afetadas pelo problema do absolutismo. Isso porque, como é explicado no livro, o absolutismo de ideias leva ao absolutismo político. E com o absolutismo político entenda aqui coisas como autoritarismo, despotismo, tirania, repressão, violência. Muitas pessoas que se julgam muito espertas escutam o que Proudhon está dizendo e pensam que não é um problema tão grande porque os fins justificam os meios e coisas parecidas. Proudhon estava bem ciente desse tipo de pensamento, e ele dedicou uma grande parte de sua vida a provar que essa lógica está factualmente incorreta. O que essas pessoas que acham que os fins justificam os meios não conseguem entender é que os meios frequentemente cancelam a sua oportunidade de chegar aos fins. Vamos a dois exemplos. Proudhon argumenta que um dos motivos do fim da Revolução Francesa, a primeira, foi que a perseguição dos jacobinos às outras facções de esquerda para consolidar seu poder acabou os deixando sem muitos aliados fiéis.
e, portanto, sem muitos meios de lidar com a contra-revolução que viria depois. Assim como, para outro exemplo, as execuções por guilhotina, que em alguns casos aconteciam por razões arbitrárias, levou a um excesso de execuções que, com o tempo, levou pelo menos em parte a opinião pública contra eles, afinal eram os amigos de alguém que estavam matando. Em suma, além do problema anterior do absolutismo que nós tínhamos discutido, que é o que ele vai levar as suas crenças ao fracasso, há um segundo problema, que é o que ele vai te levar a machucar as pessoas que você quer ajudar. Agora, para garantir que a sociedade melhore e que nós evitemos os males do absolutismo, Proudhon deixou um ideal para o progressismo: a verdade. Quando falamos em verdade aqui, usamos verdade com a definição de entendimento da realidade como ela é no momento atual. No momento atual, é claro, porque justamente para evitar cair no absolutismo da verdade, nós não podemos cair no erro de acreditar numa verdade eterna, imutável ou absoluta. Proudhon vai argumentar que a verdade é a própria realidade, e que a verdade, portanto, muda o tempo todo, porque a realidade está sempre mudando também. Esse entendimento sobre a verdade e a realidade são o contrário do absolutismo no sentido que a partir do momento que nós entendemos isso e agimos com base nisso, chegamos à conclusão que se a realidade sempre muda, nossa forma de ver ela, nossas ideias, nossa forma de agir, sempre precisam mudar também. Elas sempre precisam melhorar, elas sempre precisam evoluir, elas sempre precisam se adaptar, elas sempre precisam avançar, elas sempre precisam progredir. Este é o momento onde nós nos tornamos progressistas. Mas ainda existe uma ponta solta, certo? Onde está o anarquismo nisso? Lembra de quando estávamos falando dos erros dos jacobinos? Eles famosamente chamavam as facções de esquerda que discordavam do absolutismo deles de anarquistas. Costumavam dizer que elas queriam a desordem. O anarquismo, eu digo o anarquismo moderno porque também existe o proto-anarquismo, mas isso é assunto para outro vídeo, começou quando Proudhon, depois de fazer essa análise que discutimos mais cedo, chegou à conclusão que, então ele era um anarquista. Anarquismo e progressismo, pelo menos nessa definição, têm a mesma origem. Além do mais, de acordo ainda com Proudhon, o princípio da autoridade por trás de toda sociedade estatista é um princípio absoluto. Seja esse princípio o patriarcado, o direito divino dos reis ou a propriedade privada ou qualquer outro, para se sustentar, o Estado precisa justificar esse ideal a qualquer custo, e o Estado precisa defendê-lo em absoluto. Isso é o que possibilita o absolutismo político. Alguém poderia se perguntar se isso não se aplica ao anarquismo também. Mas primeiro, antes de responder, nós precisamos entender uma questão dialética. Segundo Proudhon, existe uma contradição constante entre autoridade e liberdade. Proudhon acreditava que não era possível destruir uma coisa nem a outra, mas que é possível chegar a um ponto de equilíbrio, que seria o próprio anarquismo, já que uma vez que não há Estado, não há necessidade de justificar o que o Estado faz com a sociedade, e portanto não há necessidade de um ideal absoluto e que é constantemente usado para justificar a repressão. Assim, sem a necessidade ou a possibilidade de buscar falsos ídolos, a sociedade como um todo está livre para direcionar todo o seu esforço e atenção para desenvolver ao máximo, melhorar ao máximo e, mais importante, para se aperfeiçoar ao máximo. Por isso, anarquismo é progressismo e a única conclusão lógica do progressismo é o anarquismo. Aqui vai se encerrar mais um vídeo, pessoal. Por favor, se inscrevam, dê like, comente, compartilhe e até mais.